O que eu ia tocar aqui, pessoal, assim, dado esse contexto, né, que Jaqueline descreveu para a gente, muito interessante isso aí, a gente dá uma olhada nos últimos resultados que tivemos aqui nas nossas negociações da nossa convenção, de 2019 para cá, que é exatamente essa tabelinha aqui, que eu vou colocar para vocês. Inclusive, isso já foi, né, abordado aí no ano passado também, mas é importante a gente resgatar, porque que é esse comparativo com os anos anteriores, tá? Então, vocês veem aqui os últimos 5 anos, 2019 a 23, o valor do reajuste, que é essa segunda coluna, tá? E aí o comparativo desse reajuste tanto com o INPC quanto com o IPCA, tá? Então, a gente trabalha muito com o IPCA nas nossas negociações, são essas duas últimas colunas aqui, e aí a gente vai vendo que todos os anos, de 2019 para cá, tivemos uma diferença positiva em relação ao índice, né? Ou seja, tivemos ganho real, sendo que no ano passado foi o maior valor desse período que estou falando aqui dos 5 anos, foi 0,69%. Então, como é que foi ano passado? A gente teve um reajuste, né, de 5,3 para um índice, né, de IPCA para o período de 12 meses aí anteriores, 4,61% e 0,69% de ganho real. Então, queria situar isso porque, né, Jaqueline, você estava falando exatamente dessa questão das negociações, o panorama das negociações em relação a quantas tiveram, né, a reposição, foi abaixo da inflação, dentro da inflação ou até acima, né? Então, no nosso caso aqui, a gente tem tido nesse patamar de ganho real. Então, percebam que pegar o ano 2021 aqui, certo? O IPCA foi 9,68%, foi um índice, né, nesse patamar de percentual alto, vamos dizer assim, mas a diferença, o ganho real foi 0,29. Então é importante que a gente, porque quando a gente tá, qual é o ajuste que a gente está negociando? É 10%, em 2021 foi 10%, 2023 é 5%, 2023 está muito fraco. Não é assim que a gente tem que olhar, porque a gente tem que entender qual foi o índice apurado para esse período e o que é que a gente e o que é que a gente conseguiu de ganho real. E aí, como eu falei para vocês, eu acho que está comprovado aqui que a gente tem tido sucesso nas negociações que a gente tem por último, mas a gente sempre tem que fazer esse reforço, porque, assim, se a gente não tiver uma categoria mobilizada a pressionar o sindicato patronal, isso aqui pode até não acontecer, por exemplo, na negociação desse ano. Então, era esse comparativo que eu tinha colocado aqui, Messias. Jaqueline, você podia mostrar que você tem um desse tipo que você faz a comparação do ticket. Pudesse Pode botar, eu ser, acho que aquele do ticket, que eu acho que é legal. Essa mesma comparação que você tem da evolução do ticket, eu acho que era legal, que você tem ele, né? exatamente. Pode ser. E aí apresenta o Tá, próximo, que aí o último que. tá ali embaixo. Tá fechado o microfone, Jaqueline. Abre o microfone, Jack. Tentando, gente, eu estou tentando me achar, que eu estou mais Abriu, perdida abriu. que outra coisa nesse negócio. Ah, Vamos lá. Está aparecendo. Já. Tá na, isso, tá Está na naquele último tela? slide. tá na tela, tá na tela. Tá. Tá na tela. Então vamos lá. Pula a primeira, primeira pula a primeira, Essa. né? Isso, é isso aí. Então, eu acabei não colocando os valores, mas só para vocês terem uma ideia, a gente fez o mesmo trabalho, e o trabalho que eu faço é um pouco mais longo, né, de acompanhamento. Então, assim, eu parto de 2011, onde o ticket era a base, era em 2010. 2011 foi R$ 12,50. E aí nós temos uma correção do ticket de 218,18%, quando eu considero 12,50 a 35, uma inflação de 115 e um ganho real medido pelo INPC, 115,58, e um ganho real de 32,25%. Quando eu olho para o IPCA, eu tenho um ganho real, uma inflação de 114,74, são muito colados, né? São muito próximos, com um ganho real de 32,51%. Ou seja, eu estava fazendo uma conta numa reunião que a gente fez para discutir um pouco esses números, e que se a importância da negociação coletiva, da mobilização de vocês, da condição do processo,
se vocês não tivessem tido apenas a correção do auxílio alimentação, o vale-refeição, pela inflação, a gente estaria trabalhando hoje na casa de 26 a R$ 27. Esse seria o valor corrigido pela inflação desse período. Então, a importância assim, que a gente tem da negociação. Pode falar, desculpa. Não, eu queria fazer um comentário, não sei se vocês também vai, mas assim, pessoal, só para destacar a importância disso que está colocado aí, tá? Quando a gente faz, e a gente divulga a nossa convenção, a gente conversa com muitas empresas, a gente tem um dos maiores valores de vale alimentação dia, né, hoje R$ 35, está explicado aqui a história, né, vamos dizer assim, desse benefício na nossa convenção, como é que se comportou, né, e isso aqui é fruto dos processos de negociação. Então, é importante, é significativo, né, mas deriva, né, desse esforço de negociação e dessa capacidade que conseguimos ao longo desse tempo. Porque, já passar a palavra, Messias, como você falou, né, Jaqueline, se fosse considerar apenas a inflação, o que hoje temos, né, de R$ 35 seria em torno, você falou aí, 26, R$ 27, né? Tá. É só complementando, para vocês perceberem que quando faz a comparação do reajuste real da nossa categoria com das outras 60 negociações de processamento de dados, né, nos últimos 12 meses, né, nós estamos com temos um percentual de ganho real acima delas. Abaixo um pouquinho das outras categorias, mas acima. E o outro comentário que Jaqueline falou, quando fala processamento de dados, muitas vezes tem um ganho real menor, porém tem um pacote de benefício melhor. Então, tá aí um exemplo, no nosso caso concreto, é o ticket de refeição, que é um pacote de benefício melhor do que a maioria das categorias. E aí eu acho que já poderia mostrar, para completar a questão do PCE, essa última planilha que tem a questão o que é hoje o custo de refeição fora do domicílio no Recife. E Apareceu aí, aí? Isso, sim, apareceu. apareceu. Então, rapidamente, a gente não tem grandes levantamentos sobre a questão do custo de alimentação fora do domicílio. A gente tem a variação medida pelo IBGE, né, que é registrada no INPC e no IPCA, mas a gente não tem muito pesquisas de valor, de custo, para a gente poder subsidiar esse tipo de benefícios. A única que a gente conhece é da BBT, que é a Associação Brasileira de Empresas de Tickets. E essa pesquisa ela é feita anualmente, uma vez por ano eles divulgam, ela é feita no primeiro trimestre, mais ou menos em abril eles divulgam esse valor. E aqui eu peguei um extrato dessa pesquisa, ela tem vários locais, eu peguei um extrato dessa pesquisa para Pernambuco, resultados para Pernambuco e Recife. Então, ela considera prato feito, comercial prato feito, autosserviço, quilo e executivo, e eu selecionei por serem os mais frequentes no nosso dia a dia, tá? Ainda tem o à la carte, mas o à la carte é menos frequente no nosso padrão de alimentação, no nosso cotidiano. Então, os valores são esses, né? Para Pernambuco e para Recife, o prato feito comercial é R$ 33 a média, o autosserviço quilo, em torno de 500 gramas, mais um suco, é 51,38, e o executivo, que é aquele prato pronto, né, aquele pré-programado que a gente vai em shopping, principalmente, a média é 42,10. E eu fiz uma média desse conjunto aqui de opções de alimentação, e aí a gente chegou que o preço médio em Pernambuco seria 41,44 e o preço médio no Recife, 42,88. Recife um pouco mais caro. E aí eu fiz a média dos dois, dá R$ 42,16. Estou colocando isso como uma referência para vocês discutirem a pauta de reivindicação, Perfeito. os valores a serem colocados na pauta. Tá? Perfeito. Ok? Tá, já Posso que você tirar? pode eu ia falar só para você voltar só o outro slide ali, ó, que tá com as últimas 2 ou 3 linhas em vermelho, que eu acho que Ah, tá. fazemos aí um link bem feito, que é Desculpa. o 422, né? Só para você É, comentar aí, comenta para nós aí. Não, então, a database de setembro, ela computa a inflação de setembro do ano anterior até 31 de agosto do ano corrente. Nós estamos em junho, então o índice está sendo pesquisado, então nós não temos ainda fechado junho, julho e agosto.
Nós fazemos, a gente calcula uma estimativa desses percentuais, aliás, uma estimativa de inflação acumulada para a database, com base no sistema de expectativas do Banco Central. O Banco Central lá tem um local, tem uma área dele que ele sistematiza as expectativas do mercado em relação ao comportamento do PIB, câmbio, uma série de variáveis econômicas, uma delas é a inflação e é o IPCA. Ele antigamente fazia a estimativa do INPC, mas não faz mais. Então, o que a gente faz? A gente pega a inflação já consolidada, no caso de setembro a maio, e utiliza as expectativas, na realidade, essas expectativas eu coletei hoje, então esses são os valores mais atualizados, a expectativa para junho, julho e agosto, e a gente acumula. Então, a gente chega aqui nos 4,22%, que é o IPCA estimado, com base nesses critérios que eu coloquei para vocês, estimado para a database 1º de setembro de 2024.